Vocês sabem, né? Para um desenho de super-herói ser bom, ele tem que ter vilões à altura. E Jovens Titãs é um desses desenhos, porque ele possui personagens bem legais e vilões extremamente poderosos. E mais do que isso, eles são bem interessantes também. Mas na sua opinião, qual que é o mais forte entre eles? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Eu fiz um ranking com um top 10 de vilões de Jovens Titãs. E aí, será que você vai concordar comigo? Vamos ver. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jovens Titãs. Então se você gosta, já deixa o seu like aí embaixo para eu trazer mais vídeos sobre esse desenho, tá? Eu gosto demais desse desenho, mas se vocês não mostrarem que gostam também, eu vou parar de trazer aqui, né? Eu tenho que trazer o que vocês gostam. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, né? Inclusive eu quero agradecer aos 20 mil inscritos, né? A gente bateu 20 mil hoje, que é dia 21 de agosto de 2022, tá? Então eu quero agradecer a sua inscrição se você já foi inscrito e te convidar a se inscrever aí, porque toda semana eu falo sobre um desenho nostálgico aqui pra você. Não precisa só ser desenho nostálgico, sendo desenho bom a gente tá falando. Então se você também gosta de desenho, se inscreva aí pra você me acompanhar e fazer parte aqui dessa comunidade que a gente tá construindo no YouTube. De verdade, muito obrigado mesmo pela inscrição, tá? 20 mil não é fácil de alcançar aqui no YouTube, mas a gente já tá perto aí dos 30 mil, então vamos lá, a gente consegue, vamos bater 30 mil logo. Bom, e voltando aqui pro vídeo, né, você acha que Jovens Titãs tem vilões legais, vilões poderosos? Comenta aí qual que é o seu favorito e qual que é o mais forte, porque vocês sabem que são coisas diferentes, né? Nem sempre o nosso favorito é o mais forte. Comenta aí qual que é a sua opinião. Bom, e sem mais enrolação, pessoal, bora lá. 10º lugar, Jinx. Calma, eu sei, vocês vão falar que ela não é mais uma vilã, agora ela passou pro lado do bem. Porém, ela foi durante boa parte do desenho uma vilã, então eu vou considerar ela nessa lista aqui sim, tá bom? Bom, e por que que a Jinx tá aqui no top 10? Bom, ela aparentemente é fraca, né? Ela parece ser só mais uma vilã entre os vários outros que tem ali no Jovens Titãs e que não se destaca muito em força. Porém, ela é membro do High Five, mas não só membro, ela é a líder deles. E ela já demonstrou também ser a membro mais forte da equipe, apesar de eu considerar essa equipe mais para um saco de pancadas dos Jovens Titãs. Porém, os poderes dela são realmente interessantes. Eu vou te mostrar, tá? Bom, a Jinx ela tem a aparência de uma menina bem fraca e roqueira, mas não se deixe enganar pela aparência, porque ela não é fraca. Entre os vários poderes dela, o mais marcante, né, da Jinx é o poder de controlar as probabilidades da sorte ou do azar. Ou seja, se uma coisa tiver uma probabilidade de dar errado, ela consegue fazer com que isso aconteça. Esse é um poder bem legal, bem interessante e que pode ajudar ela em várias situações, não só no dia a dia, mas também em combate, como ela já usou durante o desenho. Bom, e além disso, ela também tem poderes de feitiçaria e de feitiços, e como uma membro da Academia High Five, né, ela desenvolveu algumas habilidades sobre-humanas. Por exemplo, ela tem habilidades bem avançadas em ginástica, né, ela consegue dar aqueles saldos mortais, o que ajuda ela muito no combate, principalmente com Jovens Titãs ali. E ela também tem muita habilidade no combate corpo a corpo, não dependendo só da magia dela. Bom, então tá aí a Jinx em 10º lugar no meu ranking de vilões mais fortes de Jovens Titãs. 9º lugar, Ternion. Bom, eu pensei muito antes de colocar o Ternion aqui nesse ranking, tá? Por quê? Porque ele aparece muito pouco no desenho e quase que a gente nem viu do que ele é capaz, a gente não viu os poderes dele. Então por que ele tá aqui em 9º lugar? Bom, simplesmente porque ele é a fusão de 3 outros super vilões que os Jovens Titãs enfrentaram. Ele é a fusão do Plasmus, do Sobrecarga e do Cinderblock. Bom, o Ternion ele foi criado pelo Slade, né, quando ele tava com os poderes ali do Trigon, né, pelo menos uma parte dos poderes dele. Porém, por que eu coloco ele aqui em 9º lugar? Eu acho que esse personagem ele seria muito mais forte, ele tem uma aparência bem assustadora e a gente logo imagina que ele é muito forte, né? A gente olha pra ele e dá pra ver que ele é forte. Porém, ele aparece muito pouco e ele foi derrotado muito rapidamente pelo Robin. Então, só cabe pra gente supor o poder que ele tem. E eu acho que ele é muito forte e capaz de até subir mais nesse ranking, se ele tivesse mais tempo ali de tela. Mas, como ele apareceu bem pouco, eu coloco ele aqui em 9º lugar. E quais poderes ele teria? Ele tem o poder da super força, da alta resistência e do combate físico do Cinderblock.
Cinderblock, da eletricidade que ele herdou do Sobrecarga e também os poderes tóxicos do Plasmos. E aí, será que eu me emocionei colocando um personagem que quase nem aparece aqui em 9º lugar? Não sei, comenta aí. 8º lugar, Plasmos, Sobrecarga e Cinderblock. Bom, falando neles, eles estão aqui um pouco acima da fusão deles três. Bom, eu decidi colocar os três aqui em 8º lugar como um empate, porque eu não vejo nenhum deles muito mais forte do que outro. Bom, eles estão aqui porque eles aparecem bastante no desenho e dá pra ver que eles são muito fortes. Bom, os três são monstros bem grandes, né, bem maiores do que os Jovens Titãs, e eles também dão muito trabalho pra eles. Bom, e eu já acabei de citar os poderes de cada um, né? Bom, e é isso, acho que não tem muito o que falar sobre eles. Pra mim, eles são bem poderosos também, mas o que peca e que traz eles mais pra baixo aqui no ranking é que eles são muito burros, assim, eles não têm uma inteligência muito avançada. Os três, eles são meio que equiparados ali em inteligência. Então, por isso que eu coloco esses monstros bobalhões aqui em 8º lugar. Meu Deus, eu chamei eles de bobalhões. 7º lugar, Malkior. O Malkior é um antigo e maligno dragão europeu e inimigo da Ravenna. Bom, se você não lembra do Malkior, eu vou relembrar aqui a sua cabeça, tá bom? Vou contar aqui a história dele bem resumidamente. 1000 anos atrás, o mago Horek de Nou enfrentou o antigo dragão Malkior em batalha, mas o dragão provou ser fisicamente superior a Horek. Então ele decidiu usar seu último recurso e prendeu o Malkior dentro de seu livro de feitiços com uma poderosa maldição. Através das eras que se passaram, o livro de feitiços mudou de mãos e acabou na posse da Ravenna. Bom, esse é aquele episódio que a Ravenna veste branco e ela fica toda ali focada naquele livro e dentro do quarto dela. O que acontece é que ela tá sendo meio que manipulada pela versão humana do Malkior. Não vou falar humana porque parece mais uma múmia aí, né? Bom, ele manipulou a Ravenna e conseguiu que ela o libertasse. E assim que ele foi liberto, ele assumiu a real forma dele, que é desse dragão enorme aí. Bom, ele também aparece muito pouco no desenho, por isso que ele tá mais aqui abaixo, mas eu considero que ele seria um vilão muito forte. Eu não gosto de ficar supondo assim os poderes dos vilões pra colocar um ranking, porque a gente não sabe. Mas em Jovens Titãs é difícil da gente fazer um ranking de vilões, porque tem alguns bem fortes que se destacam e os outros são muito equiparados. Então a gente tem que ver alguns detalhes que faz a gente escolher um. Então, levando em consideração o poder aqui do Malkior, né, os poderes telepáticos, ele também tem uma super velocidade, resistência, respiração de fogo, voo, né, que é um dragão, então um dragão voa. Ele também é um grande mago, né, um manipulador das artes das trevas e também é um mestre em feitiços. Então, eu considero ele sim um dos mais fortes. Porém, ele ficou muito pouco em tela porque a Ravenna tava ali no ódio, né, por ter sido enganada por ele e conseguiu selar ele de novo e derrotou ele muito fácil. Mas se não fosse pela Ravenna, o pessoal ali tava ferrado. Então tá aí em 7º lugar, Malkior. Bom, 6º lugar, meio discutido e meio polêmico, Red X, também conhecido como Red X. E não, Red X não era o Robin, na verdade era o Robin, mas depois um vilão de verdade assumiu a identidade do Red X. E ninguém sabe quem é esse vilão, o que é um grande mistério até hoje. Pelo menos dentro do desenho dos Jovens Titãs não foi revelado. Bom, o Red X tá aqui em 6º lugar porque eu vi ele como uma grande ameaça para os Jovens Titãs. No episódio que ele aparece, ele foi capaz de enfrentar toda a equipe ali junto, né? A equipe tava completa ali contra ele e ninguém conseguiu ferir o Red X. Bom, ele tem basicamente as mesmas características do Robin. Ele tem uma agilidade super grande, ele tem velocidade, reflexos bem avançados, durabilidade, resistência. Ele também tem um certo nível de força, é muito bom em artes marciais, né? Ele é comparável ao Robin e o Robin luta muito bem sim, mas também ele aprimorou um pouco os poderes do Red X e através do X que ele tem no uniforme dele, ele consegue ter uma variedade de poderes ali bem legais. Por exemplo, com o X da mão ele consegue formar uma espécie de shuriken. Ele também tem um raio laser, né, que é em formato de X, tudo é em formato
formato de X. E eu acho esse poder bem legal e ele consegue combater ali a equipe dos Jovens Titãs até com uma certa facilidade. Então ele facilmente entra aqui nesse top 10. Você concorda comigo? Quinto lugar, mestre dos jogos. Claro, com o medalhão, tá? Sem o medalhão esse personagem não vale nada. Bom, o mestre dos jogos, ele é um ser de uma dimensão alternativa e um grande inimigo dos Jovens Titãs. Ele tem uma origem ali desconhecida, né? Ninguém sabe de onde ele veio, só sabe que ele é capaz de controlar ali alguns portais intradimensionais. Em algum momento ali da história dele, ele adquiriu um amuleto que dava muitos poderes para ele. E o poder desse amuleto que a gente conhece é o poder de roubar a habilidade de outras pessoas. Ele consegue adquirir os poderes dela. Bom, e isso foi mostrado no episódio O Vencedor Leva Tudo, né? Em que ele transporta alguns super-heróis e vilões ali da Terra para uma espécie de competição. E aí eles têm que competir entre eles para ver quem é o mais forte. Mas a cada rodada, quem era eliminada, ele absorvia essa pessoa pro amuleto e ficava com os poderes dela. Assim ele conseguiu usar esses poderes e também combinar eles, usando vários poderes de uma vez só, o que deixa ele muito poderoso. E eu ainda lembro da cena final do episódio, né, onde teve a competição dos homens e depois ele invocou também as mulheres para aquela competição. Eu queria ter visto esse episódio, mas nunca aconteceu. Mas lembrando de novo que é só com o medalhão. Sem o medalhão ele não tem basicamente poder nenhum. Quarto lugar, Estrela Negra. A Estrela Negra é a irmã mais velha da Estelar e a princesa primogênita de Tamaram. E também ela servia como a grande governante, né, ou imperatriz daquele planeta. O que deixa ela ainda mais poderosa, porque sob o comando dela ela tem um exército de alienígenas. Então só isso já deixa ela muito forte. Porém, por si só, ela já é muito forte, porque ela tem basicamente as mesmas características da Estelar. Ou seja, força sobre-humana, agilidade sobre-humana, super resistência, basicamente invulnerável, né? Ela é muito forte. Voo, projeção de energia pelos olhos, campo de força, além dela ter uma longevidade muito grande, né? Ela vive muito mais do que os seres humanos normais. E ela também é uma grande artista marcial alienígena. Bom, então dá pra ver porque ela tá aqui em quarto lugar, né? Ela tem basicamente os mesmos poderes da Estelar, mas ao contrário da Estelar, ela é uma psicopata. E ela também comanda um planeta com um exército bem forte. Então eu acho muito justo colocar ela aqui em quarto lugar. Terceiro lugar, Irmão Sangue. O Irmão Sangue, ele é o diretor da Academia Hive, é muito inteligente e paranoico, e ele é completamente obcecado pelo Cyborg. Dá pra gente considerar ele até um vilão mais do Cyborg do que dos próprios Jovens Titãs. Bom, o Irmão Sangue, ele tá aqui em terceiro lugar porque ele tem uma variedade muito grande de poderes, e principalmente poderes mentais e psíquicos, o que é o poder mais forte na minha opinião. Bom, por exemplo, o poder dele mais conhecido é a telepatia, né? E através disso ele consegue ler os pensamentos dos outros, e ele também consegue controlar a mente das outras pessoas. Ele também possui o controle da mente, ele consegue criar ilusões, telecinese, que é aquela capacidade de manipular os objetos, né, como ele quiser, levitação, ele consegue criar barreiras telecinéticas, né, que protegem eles de ataques físicos e também de energia. Ele também consegue se teletransportar, ele tem super força e habilidades também aprimoradas. Então, se você não se lembrava do Irmão Sangue, você tá esquecendo de um personagem bem forte. E eu coloco ele aqui no meu terceiro lugar. Bom, segundo lugar, Slade. Não tem como, né? O arqui-inimigo dos Jovens Titãs tem que estar aqui nesse ranking. Eu coloquei o Slade aqui em segundo lugar porque ele é o vilão mais memorável dos Jovens Titãs, né? Ele aparece durante todo o desenho, ele deu muito trabalho para os Jovens Titãs, e apesar de ter vilões ali que podem ser mais fortes em combate do que ele é o mais poderoso, assim, uma ameaça mais poderosa do que os outros. Então eu considero isso muito antes de fazer um ranking, tá? O Slade, ele é um personagem bem misterioso, mas eu vou falar porque ele tá aqui em segundo lugar. Ele é super inteligente, ele é bem sádico, né? Um vilão bem estrategista, e com a super inteligência dele, ele também criou um exército de robôs que ajudam ele ali no objetivo dele de destruir tudo que ele quiser, né? E além disso, ele tem habilidades sobre-humanas, né? Ele tem super força, ele tem uma regeneração bem acelerada, e também ele tem uma grande habilidade em combate. Se você viu o vídeo que eu postei falando a origem e a história ali do Slade, você vai entender melhor
melhor sobre esse personagem, né? Então se você ainda não viu, clica no card que eu vou deixar aqui em cima. E não clica agora não, tá? Essa lista já tá acabando, clica depois no link que eu vou deixar aqui também, tá? Que é bem legal, eu achei bem interessante ali a história dele, bem surpreendente. E inclusive vocês já sabiam que ele tem um filho que aparece em Jovens Titãs? Se você não sabia, assiste esse vídeo que você vai saber, tá? Bom, mas além desses poderes que ele já tem, né, dessas habilidades que ele já demonstrou durante o desenho, quando ele ficou sob o domínio do Trigon, ele conseguiu alguns outros poderes. Por exemplo, ele conseguia voar, ele tinha teletransporte, ele gerava e controlava o fogo, e também, como ele teoricamente não estava vivo ali nesse período, ele não sentia dor, ele era extremamente resistente à dor e ataques físicos. Então tá aí, eu coloco o Slade aqui em segundo lugar. E em primeiro lugar, calma aí, tá? Antes de eu falar o primeiro lugar, deixa o seu like, tá? Que vai me ajudar muito a divulgar esse vídeo. É um segundo que você perde, mas que me ajuda muito. E claro, se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Você assistiu o vídeo até aqui, então quer dizer que você gostou, né? Então se inscreva aí, por favor, tá? Me dá essa forcinha pra gente chegar aos 30 mil inscritos. Bom, e em primeiro lugar, eu coloco aqui o Trigon, conhecido também como o pai da Ravenna. O Trigon é um grande demônio vermelho com 4 olhos e chifres. Ele é o pai da Ravenna e também o ditador de uma dimensão inteira. Olha só, ele não comanda só um planeta ou algumas galáxias, que já seria uma coisa muito grande, né? Ele domina realmente uma dimensão. Se vocês não sabem, essa dimensão se chama Azara, que é uma daquelas palavras que ela fala naquele feitiço dela quando ela quer liberar mais poder. Bom, o Trigon, ele é extremamente egoísta e um demônio bem sádico, né? Ele domina pelo caos e ele tem vários poderes, né, que deixa ele praticamente invencível. Bom, entre os vários poderes que ele tem, a gente pode destacar aqui a imortalidade, né, dele. Além disso, ele consegue controlar ali a realidade até certo ponto, ele consegue manipular a realidade, ele consegue mudar de forma, ele tem a pirocinese, né, que é aquele poder de gerar e controlar fogo, que basicamente todos os demônios têm. Ele consegue criar ilusões, ele tem poderes mentais, né, tipo telecinese e telepatia, que, como eu falei, pra mim são os poderes mais fortes que existem. E também, como um conquistador de mundos e de dimensões, ele tem a habilidade de criar portais interdimensionais. Assim ele consegue se locomover entre as dimensões e, além disso, ele consegue transportar exércitos de demônios de uma dimensão para outra. Então tá aí, em primeiro lugar, pra mim, o Trigon. E eu espero que vocês tenham escrito aí o seu ranking de vilões de Jovens Titãs. Vocês podem falar que eu esqueci algum vilão, tipo a Terra, mas olha só meu argumento. Pra mim, a Terra, ela nunca foi uma vilã. Ela foi usada ali pelo Slade. Eu considero ela muito uma heroína, e que fica muito claro que ela é uma super heroína pelas atitudes dela. Então eu decidi não colocar ela aqui. Você acha que eu esqueci algum nome? Comenta aí que eu quero saber. Bom, e é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal aí se você ainda não for inscrito, e confere aí na descrição o link com o vídeo da origem do Slade que eu comentei aqui, tá bom? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!